Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer bastidores do Corinthians. O que pode acontecer com o Corinthians em caso de eliminação na Copa do Brasil? E o que deve acontecer caso o Corinthians consiga se classificar na Copa do Brasil? Quero trazer todos os detalhes, quero esmiuçar todos os detalhes para vocês. Antes, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Todos os dias tem muita informação para vocês aqui no canal. 145 mil inscritos, mas a gente quer subir cada vez mais. Tá muito bacana ter você aqui no canal com a gente, beleza? Corinthians. O Corinthians vive assim a expectativa de um jogo que é o jogo que vai dizer muito o que vai ser 2022. E às vésperas dessa partida contra o Atlético Goianiense, existe sim uma trégua no ambiente interno do Corinthians. As cornetas e as críticas deram uma acalmada. E o cenário antes do jogo, horas antes do jogo, é um cenário de apoio interno. Não só no clube, mas evidentemente também um cenário de apoio da torcida, né, da organizada, que já se manifestou com o Vitor Pereira e dando uma trégua. Então esse ambiente, que é um ambiente muito assim de apoio e vai acontecer evidentemente no jogo durante os 90 minutos, depois da partida é uma outra situação, dá ao Corinthians essa tranquilidade para chegar e jogar, chegar e focar naquilo que tem que fazer dentro de campo. Então esse é o cenário na véspera, horas antes da partida. É claro que uma eliminação vai causar uma pressão muito grande no Corinthians. Mas, por outro lado, não existe a intenção da diretoria, ou não vai partir do presidente Duílio Monteiro Alves, demitir a comissão técnica, tirar o Vitor Pereira como técnico do Corinthians, por alguns motivos. Primeiro, o Vitor Pereira é o treinador que foi escolhido pelo Duílio Monteiro Alves e ele quer, na ideia do presidente Duílio, que o Vitor Pereira seja o treinador até o final do mandato dele, ou seja, a ideia é renovar o contrato e dar tempo ao treinador, dar a ele um período em que ele possa desenvolver o trabalho dele. Questões como as entrevistas, o que ele falou no final de semana, tudo mais, já é assunto morto, já é assunto que foi enterrado. O próprio Vitor Pereira reconheceu o erro. Inclusive, eu pude trocar mensagens com o Vitor Pereira. Quem me conhece, ele disse, olha, não, sabe que eu não sou de soberba e tudo mais, e reconheceu o erro e quer trabalhar e seguir adiante para recuperar aquilo que fez de errado. Então, assim, assunto já encerrado em relação a essa entrevista. Então, olhando para frente, não vai partir do presidente Duílio Monteiro Alves uma saída do Vitor Pereira caso o time seja eliminado. A ideia da diretoria é aguentar a pressão caso o time não esteja mais na Copa do Brasil nessa noite de quarta-feira. Então esse é o cenário. Claro que o Duílio vai saber lidar com a pressão, vai ter que segurar o rojão e a responsabilidade do presidente vai ser essa. Está ali no pacote do cargo ser presidente do Corinthians, aguentar a pressão em caso de eliminação. O Duílio não vai ceder qualquer tipo de pressão se houver essa pressão de saída do VP. Eu escutei de pessoas do Corinthians o seguinte, olha, e aí, vai tirar o VP, vai colocar quem? E mesmo quando é feita essa comparação nos números com o Silvinho, o VP tem só um jogo a mais, uma vitória a mais que o Silvinho, mas o que me disseram foi o seguinte, mas tem que ver que o trabalho do Vitor Pereira não teve semanas longas de trabalho. É sempre quarta, domingo, quinta, domingo, sábado, quarta, aquela coisa toda. Então o Vitor Pereira, mesmo com pouco tempo, com lesões, teve muitos desfalques, conseguiu classificar o time para as quartas da Libertadores, levou o time para as quartas, pelo menos está até agora nas quartas da Copa do Brasil, e o time ficou brigando sempre ali na parte de cima, ou liderança ou G4, não saiu do G4. O Corinthians avalia que o trabalho do Vitor Pereira é um trabalho que precisa de continuidade, mesmo com toda essa pressão numa possível eliminação, semana que você perde derby e numa semana anterior que você teve a eliminação na Libertadores. Então essa é a avaliação interna do Corinthians caso derrota. Caso vitória, o que vai acontecer?
Vou te falar daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar para você que a Centauro sempre tem uma oferta especial para vocês. E você, entrando na nossa vitrine, tem o cupom de desconto HERNAN10, que vai te dar 10% de desconto na compra dos seus produtos da Centauro. Vai lá que a Centauro é sempre show de bola. Caso de vitória, o Corinthians vai ter paz no ambiente. Vai ser uma vitória, se conquistada na Neoquímica Arena, para trazer um ambiente de mais tranquilidade para poder seguir o trabalho adiante. Internamente o Corinthians sabe que é muito difícil pegar o Palmeiras, né? O líder do campeonato, né? Com 9 pontos, mas vai trabalhar para se manter ali entre os líderes. Essa é a ideia do Corinthians. O Campeonato Brasileiro é tão maluco que às vezes o time de cima perde 3 e aí de repente você consegue encostar. Mas é difícil, claro que é difícil, né? O Corinthians tem consciência disso, mas quer se manter entre os líderes do Campeonato Brasileiro. E claro, evidentemente, passando na Copa do Brasil, o ambiente muda, a confiança pode voltar e aí o time pode brigar por alguma situação. Sem contar a questão financeira. O Corinthians, passando de fase, ganha 8 milhões de reais, o que dá um respiro muito grande, já que o Corinthians, além das questões econômicas todas, uma eliminação na Libertadores da maneira que foi também significa você perder grana. Então o Corinthians vê essa vitória, vê essa possível classificação que é difícil hoje contra o Atlético Goianiense, para você principalmente ter paz para o VP continuar trabalhando, o Vitor Pereira continuar a trabalhar o seu elenco e suas ideias de jogo, ambiente dentro do clube mais tranquilo e principalmente o ambiente com a torcida, né, que possa voltar a ter confiança que teve, por exemplo, quando o Corinthians foi classificado, ou se classificou, melhor dizendo, na Libertadores contra o Boca Juniors, que aí era aquela coisa, o Vitor Pereira, Corinthians, eram muitos elogios. Então o Corinthians quer essa vitória exatamente também para ter esse ambiente de paz e, claro, faturar uma grana que é uma grana muito boa. Comentários aqui no vídeo desses bastidores que eu trouxe para vocês do Corinthians. Eu quero que vocês comentem sobre essa situação. O do que pode acontecer com o Corinthians em caso de eliminação e o que pode acontecer com o time em caso de classificação, beleza? Se você não se inscreveu, se inscreve. Tamo junto, galera!